Relatos de um mago, um espírito naturalista. Olá, irmãos, eu sou o Frater Kuzak. Sejam bem-vindos ao canal. No relato de hoje temos uma história incrível de dificuldades, lutas e superação da ilusão causada pela própria percepção. Tudo começou em uma das minhas incursões no plano astral, quando descobri rumores de um espírito que vivia no isolamento em uma selva na região. Os rumores se tornaram conhecidos devido às características da situação. Vivia um espírito que não recebia muitas visitas há muitos anos ali. Muitos passaram a acreditar que se tratava de um louco ou um elemental, que por algum motivo estranho, havia tomado o isolamento como seu ambiente de vida. Os rumores diziam que este ser vivia de forma muito simples, usava apenas uma única túnica e sempre que alguém se aproximava, fazia questão de desaparecer. Intrigado com a situação, pensando até que realmente poderia ser um elemental em dificuldades, fui tomado pelo desejo de constatar e me dirigi para esta selva. Percorri vários setores da selva e até então não encontrei nada que se assemelhasse aos relatos, mas senti que algo estava estranho naquele local. Então, percebi que os espíritos elementais se aglomeravam em um lugar determinado mais à frente e logo fui verificar. Chegando no local, ao perceberem minha presença, se afastaram todos os elementais. Achei isso estranho, pelo fato de não ser comum elementais se afastarem de um mago. Intrigado e sem mais nenhuma informação, precisei voltar para a vida normal. Muito tempo se passou e praticamente eu havia esquecido daquela ocasião e não dava mais importância ao assunto. Em um simples dia de treinamento no plano astral, até comum por sinal, novamente vieram com os rumores, mas desta vez perceberam algo diferente. Os novos rumores traziam mais informações e diziam que na selva estavam se aglomerando mais e mais elementais da natureza e tantos elementais no mesmo lugar estava causando certa perturbação. Intrigado novamente, me dirigi ao local e basicamente foi a mesma situação. Não encontrava nada de especial até encontrar um grupo grande de elementais que se afastavam na minha presença. Não havia simplesmente nada que fosse interessante ali para estes elementais estarem com este comportamento peculiar. Fiquei até espantado, pois não sentia nenhuma energia que não fossem dos elementais da natureza, mas algo perturbava seus ciclos naturais. Diante da questão tive uma ideia bem simples, mas que funcionaria muito bem. Através de um sistema cabalístico invoquei e conjurei alguns elementais que não eram daquela região e os deixei por ali para que ficassem alguns dias e parti. Passados poucos dias e presumindo que o tempo já teria sido suficiente, trouxe de volta os elementais que havia enviado e lhes perguntei o que se passava naquela região. Por incrível que pareça, foi justamente neste momento que tive minha maior surpresa. Os elementais se recusaram a me falar o que havia naquele local. Eu poderia ter obrigado eles a falarem, pois tinha domínio sobre eles, mas a questão agora tinha se tornado ainda mais interessante para mim. Então decidi que ao invés de forçar os elementais a contarem algo contra sua vontade, eu mesmo, através de alguns rituais, me passaria por um elemental. Fiz o que deveria fazer e parti para o local. Chegando lá, a mesma situação insistia em se apresentar. Não havia nada a não ser um grupo de elementais, mas desta vez eram em menor número. Então, segui o meu plano e mantive o meu disfarce. Me entrosei com os elementais e ficamos ali por alguns dias. Certa hora da noite, algo de interessante finalmente surgiu. Em meio à névoa da selva, se destacou uma silhueta humana. Então pensei, ora, como podes alguém por aqui? Esta região nem é visitada por espíritos humanos. Mantive minha postura no disfarce e percebi a aproximação de vários elementais, indo na direção da silhueta. Esperei que o número de elementais fosse maior, e disfarçado também me aproximei. O ritual do disfarce é excelente, tanto que nem os próprios elementais podiam perceber que eu não era um deles. A silhueta foi se tornando cada vez mais próxima enquanto eu caminhava naquela direção e pude ver que era um homem, vestido em uma túnica tão primitiva que lembrava bastante um indígena. Curioso pela situação, apenas observei, mas percebi que o homem não tinha consciência que os elementais se agrupavam ali. Por um momento havia pensado que este homem estava de alguma forma evocando estes elementais, mas não era o caso. A realidade é que os elementais se aglomeravam ali, por pura afinidade com o ser. Então decidi que era uma situação interessante que valia a minha atenção e meu tempo e ali permaneci, indo e voltando até que finalmente compreendi algumas situações. O homem era um ser extremamente naturalista.
A selva era seu recanto. Isso eu podia sentir pela carga do seu perispírito. Então finalmente decidi me revelar e tomando a forma humana novamente, parei para ter com ele. O espanto dele foi realmente tremendo ao me ver, tanto que deu indícios que ia correr. Disse a ele para ficar calmo, que eu só estava ali para solucionar os rumores que haviam. Então ele me cumprimentou e sentou a um lado. Depois da conversa cortês e amigável expliquei toda a minha empreitada no local e os rumores. Disse também que esta era uma floresta muito isolada que nem mesmo os espíritos gostavam de ir. Foi quando o homem me explicou tudo, da seguinte maneira: Mago sempre foi um homem avarento e materialista, tanto que ajuntei grandes riquezas em meu mundo. Quando ainda em vida no corpo físico, minha vida era apenas me preocupar com minhas riquezas e com ampliar elas sempre. Via naquilo a verdadeira felicidade. No entanto, analisando a minha vida, percebi que eu era um ser fútil e vazio e que se me fossem tomadas minhas riquezas eu era apenas um simples ser, como qualquer outro. Percebi também, Mago, que todas as pessoas faziam tudo o que eu queria, bastava lhes ordenar. Estavam sempre à minha volta e me ouviam em qualquer coisa que eu dissesse. Mas em um determinado momento, a mente me indagou: é a vida apenas coisas, pessoas e ordens? Estar cercado sempre nestas condições é realmente proveitoso? Este pensamento não me saía mais da cabeça. Todos os dias, a todo momento, e toda aquela felicidade que eu acreditava sentir se foi completamente. Meus olhos não brilhavam mais pelas coisas que havia eu mesmo conquistado com muito esforço. Percebi que eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Então, certo dia caminhando pelas minhas fazendas, tomado por estes pensamentos desanimadores, vi um homem em minha propriedade, bem ao longe adentrando nas reservas de matas. Furioso pela invasão da minha propriedade, fui logo para contestá-lo. Chegando lá, com a mente irado, vi sentado simplesmente descansando um pouco. Ele era maltrapilho e todo sujo. Por um momento ainda ri internamente dele e pensei: ora, que importa este homem? Deve estar sofrendo muito mais do que eu, que nem valeria a pena expulsá-lo. Nada neste mundo quer ficar na presença de alguém assim. Quando pensei em dar meia volta e voltar ao meu caminho, comecei a ouvir várias aves que pareciam ir naquela direção. Voltei meus olhos ao homem, que até o momento não conseguia me ver. Por incrível que pareça, aquelas aves selvagens, que as via muito em meus lagos da propriedade, mas que nunca permitiam uma aproximação, se ajuntaram em torno do homem. Fiquei estupefato com aquilo. Como assim? As aves selvagens param ao lado de alguém. Foi quando vi, finalmente, o semblante do homem. Era de uma alegria e paz tão imensa que o corpo se arrepiou tudo e não podia mover sequer um músculo. Paralisado, contemplei a visão. O homem mal tinha o que comer. Tomou de um lado uma bolsa feita de restos de coisas encontradas no lixo. Agarrou seu último pedaço de pão e deu às aves, que por sua vez saíram voando depois de se alimentar. Completamente estarrecido, não aguentei e chamei pelo homem, revelando assim minha presença. O homem, meio espantado, talvez com medo de eu expulsá-lo dali, já foi logo respondendo que estava de partida e que eu não fizesse mal a ele. Com os olhos em lágrimas e a mente completamente estarrecida, lhe perguntei: ora, homem, você não tem nada e nem comida. Estas aves vivem em minha propriedade, tenho tudo o que elas gostam: lago, peixes, cevada, milho e um ambiente natural incrível. Mas elas jamais se permitiram uma aproximação minha, e como vós nestas condições deploráveis de vida ainda mantém este semblante tão feliz, que nem eu, o dono de tudo que vês, toca e pisas, tenho. O homem, agarrando uma pena que caiu das aves, disse: eu, como estas aves, não tenho nada material, nenhum reino, nenhuma propriedade e muito menos coisas belas, mas entendi que a minha vida é como destas aves, que não precisam de nada e são extremamente felizes, e assim decidir viver com elas. Na selva esta felicidade. Ouvindo isso do invasor da minha propriedade, completamente desestruturado mentalmente, tomei de volta o caminho para casa e alguns dias se passaram em reflexão. Analisei cada momento da minha vida e percebi que eu não tinha sequer 1% da felicidade daquele homem, embora ele não tenha 1% do que eu tinha. Levei minha vida assim por muitos e muitos anos, vazia e sem muito sentido, até que comecei a tossir com muita frequência. As tosses estavam cada vez mais severas e foi quando tive a minha grande notícia final. Eu estava com tuberculose e, segundo os médicos,
Era um quadro sem cura. Todo o meu dinheiro, minhas propriedades não me salvariam. Finalmente tinha que encarar o meu destino. Fui me deteriorando muito rápido, perdendo peso e agora completamente isolado das pessoas, porque todos temiam a tuberculose. Meus últimos dias no mundo físico foram de dores, lamentações e isolamento, até que o inevitável aconteceu e acabei falecendo. E as surpresas não acabavam. Estava eu existindo depois da morte, situação que sempre achei impossível, e o pior de tudo, em lugar escuro, frio e com várias pessoas em brigas e discussões intermináveis. Ouvia gritos dizendo: eu sou melhor que você, não deveria estar aqui, sempre fui muito rico e merecia de tudo, tenho que voltar para o meu corpo. E isso me fazia refletir ainda mais sobre o que eu também pensava, diante daquele local infernal e daquelas discussões intermináveis. Tomei um rumo e depois de muito caminhar, tentando se afastar daquelas pessoas, encontrei esta floresta e chegando nela lembrei de muitos anos atrás, quando conheci aquele homem estranho na minha propriedade. Lembrei do semblante feliz dele e agora era minha vez de passar pelo isolamento da selva. Pelo menos este isolamento era melhor do que aquelas discussões sem fundamentos que eu via dos outros. Assim segui, por vários anos, até que finalmente comecei a tomar grande gosto pela selva e o que era uma fuga se tornou um refúgio. Eu nem me lembrava mais da vida de antigamente, nem das discussões daquele local horrível e depois da morte do corpo físico. Fui percebendo a paz e a alegria da selva. Agora finalmente entendi o que aquele antigo homem em minha propriedade queria dizer. Então o meu refúgio começou a se tornar o meu paraíso. Passei a não me lastimar e sim a apreciar tudo isso. Muito tempo depois, esta selva se tornou ainda mais agradável. Não sei ao certo o porquê, mas embora eu jamais tenha visto qualquer ser que seja nessa selva, sempre me sinto acompanhado, como se os animais se aproximassem de mim, tal como aquele antigo homem fazia. Depois de ouvir toda esta história, interrompi seu relato e lhe disse: irmão, passastes um verdadeiro tormento em vida e em post-mortem, mas agora, dado o momento de sua libertação, não estás sozinho nesta grande jornada. Esteve acompanhado por nobres elementais que lhe auxiliaram a compreender a verdadeira unicidade do homem e a natureza. Este é o momento para tomar um novo horizonte e contribuir pelos seres que sofrem. Partimos pouco tempo depois, e o homem foi levado à colônia espiritual, onde pôde treinar, se aprofundar na magia, e nem preciso falar sobre sua grande e poderosa relação com os elementais da natureza que se mantém em seu coração. Até hoje ele visita seus amigos da natureza na selva que vagou por muitos anos. Este é um relato autorizado por nosso grande irmão Flareon, o naturalista, que nos agracia com sua presença em nossa colônia espiritual até os dias de hoje.